pessoal, saudações tricolores. Não gravei ontem porque são jogos que o Fluminense está se preparando para o ano. Ainda é um jogo que o Fluminense está se preparando para as finais desse Campeonato Carioca, ele vai participar. E para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Sul-Americano, que na minha opinião era o mais fácil de todos, a gente dançou. Mas, antes de começar a falar sobre o Fluminense, eu não quero falar sobre o jogo em si. O jogo é uma coisa boba de se falar. Quero falar sobre o time. Mas antes de falar sobre o time, eu gostaria que aquelas 8 pessoas que eu escolhi entrassem em contato comigo por esse e-mail que vai aparecer, que eu criei um e-mail só para poderem a gente comunicar, que a gente troca o telefone certinho, e a gente conversa e marca um dia comum a todos. Eu sei que o Miguel não vai poder. Miguel, estou sabendo que você não vai poder, mas tudo bem. Mas seu nome está escolhido. Quando você vier ao Rio, me contacte para eu te mostrar o projeto. Tá legal? Agora vamos falar do Fluminense. Não se esqueça, o e-mail é esse que apareceu. E vai aparecer algumas vezes mais no e-mail casenrique.pereira2205@gmail. casenrique.pereira2205@gmail.com. Vamos falar do Fluminense. A impressão que eu tenho, a impressão que todo mundo está tendo, é que esses jogos do Fluminense estão se vindo com jogos treinos, jogos preparatórios. E está acontecendo uma coisa boa. Todo mundo fala que os adversários são fracos. No Brasil inteiro, para os grandes times, os adversários são fracos. Então, quando alguém vem falar que o Fluminense está jogando contra adversários fracos, eu pergunto contra quem o Flamengo está jogando, contra quem o Botafogo está jogando, contra quem o Bahia está jogando, contra quem o Sport está jogando, contra quem o Curitiba está jogando, contra quem o Internacional está jogando, contra quem o Grêmio está jogando, contra quem o Atlético Mineiro está jogando. Adversários fracos. Então, o Fluminense, que também enfrenta adversários fracos, está bem. O aproveitamento está bom. Agora, isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente viu contra o Madureira, viu agora contra o meu pai do céu, contra o Resende, viu na Copa do Brasil. É um time que vem melhorando, ele vem apresentando padrão de jogo, ele vem apresentando jogadores, quando entra um, sai outro, quando sai um, entra outro, eles mantêm o mesmo nível de jogo. Então isso é muito bom, e é bom, que eu não sei se ele está fazendo isso de propósito, de trocar jogador toda hora, mas que está sendo bom, tá, porque o time está mudando a escalação e o padrão de jogo continua o mesmo, porque ele já definiu que o último homem de meio de campo é o Nenê, e o ataque é formado por 3 jogadores, com o Marcos Paulo podendo ser centroavante, que eu não gosto, eu prefiro ele como último homem. O último homem atacante, o último meio de campo atacante. Ele já definiu que o Nenê é o homem de ligação, é o número 10, seria o número 8 do time. E o Marcos Paulo seria o número 10. Isso, para mim, eu prefiro o Marcos Paulo de 10 do que de 9. E ter o Wellington Silva, que está jogando entre altos e baixos, está fazendo gol e está dando assistências, e o Pacheco, com o Evanilson. Ainda falta testar o Michel Araújo. O tal do Caio Paulista, eu faço fé nele. Então, ele está acertando o meio de campo, vai acabar sendo realmente o Hudson e o Iago. Marca menos, mas sai jogando com muito mais rapidez. E o Iago, para mim, sempre foi, eu estou à vontade, porque está gravado aqui no canal, o Iago, para mim, sempre foi um camarada muito bem-vindo. Ele é a posição dele é segundo volante. O Fluminense não vai ficar com nenhuma saudade do Alan. Nenhuma saudade do Alan. O Iago sai muito bem pro jogo e aparece para fazer gol, coisa que o Alan até hoje não conseguiu fazer nenhum. Então, a gente faz assistência também. O Fluminense está montando um time muito competitivo. Não é um time de craques, mas pode ser um time competitivo. E isso é que eu estou sentindo alegria em ver. Falei, quando a gente sofreu aquela derrota, não foi derrota, mas foi uma derrota ter saído da Sul-Americana, que a culpa era 100% 100% não, quase totalmente do Odair. Está gravado isso, é só ver o Leiteria que eu falei isso, do Lacalheira. Mas eu falei naquele próprio vídeo que eu não tiraria ele, não. Porque senão nós começaríamos naquele negócio de monta e desmonta time e íamos brigar por 46 pontos. Foi exatamente isso que eu falei. E o vídeo está recente, é só ver aí um pênalti batido para fora, sem goleiro, coisa desse tipo que eu botei como título, Lacalheira. E eu acho que o Odair está fazendo um trabalho e a gente não está sabendo entender ele bem direito, mas ele está mostrando o resultado, que é o que interessa. E eu acho que o Fluminense tem tudo
O Muriel já se sabe que ele é o goleiro titular, já se sabe também que o Marcos Felipe é um bom reserva. O Gilberto, que as pessoas adoram, eu defendo, assumo que defendo. O Gilberto vem jogando bem desde a época, é uma coisa que eu venho falando também desde o ano passado. Os últimos 5 jogos dele no Campeonato Brasileiro e esse ano, ele vem jogando bem. Ah, ele não é o melhor do mundo, me mostre outro que é melhor. Não estou falando dos importados, dos caras que estão lá fora, não estou falando no Brasil. Rodinei, Rafinha, isso Rafinha não joga nada. Rodinei, o que era do Vasco, eu não me lembro, o Orejuela, tudo igual. Então ele não fica devendo nada a ninguém. Ele é um camarada que tem muita vontade. E tem feito gols, tem aparecido na área. Nos últimos gols ele tem participado de muitos. E com a caída do Pacheco na direita, ele aparece muito mais. Então o Fluminense está montando um time com uma estrutura muito certa, muito competitiva. E acho que pode dar samba e o Fluminense continuar sem, com o Mário pagando, mesmo que não seja em dia, pagar em dia é obrigação. Mas não deixar atrasar 2 meses, paga 80%, fica faltando 20%, paga 20%, vai vencer o outro, mas tá aí, isso aí mostra aos jogadores que o cara está correndo atrás. Então, se mantiver isso e deixarem o Odair trabalhar, a torcida se limitar a torcer e reclamar quando tiver direito a reclamar. Não falo direito, é o seguinte, quando puder reclamar, quando tiver razão no que está reclamando. Mas a gente vê o cara escalar o jogo. Aí você vai nas redes sociais, são sempre os mesmos caras. Eu fico duvidando, me passa pela cabeça que são robôs. Os caras reclamam sempre de tudo. Ó, você escalou o Evanilson, não, tinha que ser o Marcos Paulo. Aí você escalou, botou o Nenê de novo, pô, não dá. O Ganso, vai entrar o Ganso, meu Deus do céu. O Ganso está sendo preparado para jogar de segundo volante. Vocês notaram isso ainda? Não sei o que ele vai barrar. Porque, na minha opinião, como tricolor, cada um tem a sua opinião, no meu time, jogaria o Miguel. O Miguel é o cara que nós não temos como titular. É aquele cara que pega, é um meio de campo que enfia uma bola para fazer um gol. Porque eu falei isso essa semana, agora numa rede social. Se a gente pegar o Fluminense do Rivelino, o Fluminense do Assis, o Flamengo do Zico, o Pelé, o Cruzeiro do Dirceu Lopes, o Palmeiras do Ademir da Guia. Eram times e o cara era número 10, mas ele preparava a jogada para gol, ele dava muito. O Conca preparava assistência, era o 10, mas ele preparava assistência pra caramba. Porque o Conca jogava fazendo o que o Deco não fazia, porque o Deco jogava 3 partidas e se contundia mais 2. Pô. Só no último ano é que o Deco jogou, no penúltimo ano é que o Deco jogou bem e jogou metade dos jogos. O pessoal vai aparecer um cara que fala, apareceu, jogou 80%, mas saiu em 50% dos jogos, pô, e não aguentava o tranco. Quem fazia em 2010 era o Conca. O Conca que aguentou o time meio de campo, porque ele aparecia para fazer gol, ele aparecia para fazer assistência. E o número 10, como o Pelé, como o Zico, como o Ademir da Guia, como o Dirceu Lopes, como o Samarone. Eram camaradas que apareciam 10, jogavam junto com o centroavante, faziam menos gol que o centroavante, óbvio, menos o Zico e o Pelé. Mas, pô, abriam bolas, enfiavam bolas. O Nenê, ele não faz isso. Ele faz isso eventualmente, uma bola bonita aqui, um calcanhar ali, mas ele não faz isso constantemente no jogo. E o Miguel faz. Só que ao Miguel falta aparecer para fazer gol também. Mas isso é um problema do daí. Eu acho que o Fluminense está caminhando no lugar certo. E vamos esperar, vamos torcer. Eu acho que o Fluminense está fazendo tudo para ganhar do Vasco agora nesse final de semana, para manter até o final do ano, até o final desse turno, o maior número de pontos para poder estar garantido que está na final. Eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que o Fluminense vai conseguir. Eu torço para que aconteça. Porque eu acho que o Flamengo vai tropeçar. Minha opinião. Agora vou falar para vocês em primeira mão. Preparem-se que vem aí uma coisa sobre o estádio. Não é o projeto, mas é para mostrar a necessidade de Laranjeiras. Estou preparando um estudo que vai detonar qualquer possibilidade de um argumento. Tá legal? Isso sem contar que o estádio é 0800. E nós continuamos aguardando que a comissão trabalhe conosco, ou nos deixe trabalhar com ela. Ok?
Saudações, porque o projeto vai sair. Nós passamos, mas o Fluminense é eterno. Falou? Saudações tricolores e até depois do jogo contra o Figueira. Eu não falei nada, mas é um jogo encardido, mas eu acho que eu faço fé no Fluminense.